Livro de Esdras, capítulo de número 9, a partir do 5, diz assim: E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão de rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos. Porém a nossa servidão não nos desamparou na nossa servidão o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos povos, pelas abominações com que na sua corrupção se encheram de uma e de outra extremidade. Agora, pois, vossas filhas não dareis aos seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fizéssemos destruídos, ou que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que de todo nos consumisses, até que não ficasse resto nem quem escape? Ah, Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti do nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Podem se assentar. Repita em voz bem audível: eu quero ouvir a voz de Deus. O tema da mensagem desta noite, subordinado a este texto, é: e agora? Esse texto nos mostra que Esdras está enfrentando uma luta pior
do que a que ele enfrentou durante o trajeto, durante a jornada. E agora não adiantava mais ele pegar a espada para lutar, não adiantava mais ele pegar nenhuma arma de guerra. O problema que ele estava enfrentando agora não se resolvia com armas de guerra. O problema que ele está enfrentando agora é pior do que qualquer problema que ele enfrentou no trajeto de Babilônia a Jerusalém. Todos sabem que nós estamos na campanha da Jornada Feliz, e que Esdras teve que fazer uma viagem de cerca de 1.500 quilômetros. Ele tinha que levar uma multidão com ele, e ele tinha que enfrentar os piores demônios no caminho. E ele orou a Deus, se consagrou e pegou suas espadas e viajou e guerreou contra os inimigos no caminho, e ele os venceu e chegou em paz, como pediu. Uma jornada feliz Deus deu. Mas escute que eu vou te dizer aqui uma coisa. Escute, abriu os ouvidos. Se Esdras sonhasse que iria enfrentar o que ele enfrentou, quando chegasse em Jerusalém, ele teria estendido a oração, teria dito assim: Deus nos deu uma jornada feliz e uma estada entre o teu povo, do mesmo jeito. Mas Esdras se confiou numa coisa que nós nos confiamos também. Esdras se confiou nas evidências. Repita comigo: evidências não são provas. Fale isso novamente: evidências não são provas. Escute. Uma evidência é uma aparência, é um retrato, é uma possibilidade muito grande, quase não deixa margem para erro, mas não é uma prova. Pode ir atrás disso que você vai encontrar. O que foi que ele pensou? Evidentemente, o povo que me espera lá em Jerusalém vai me abraçar quando eu chegar, vai estar todo mundo consagrado. Ele se confiou nas evidências, e ele só disse assim: Deus nos deu uma jornada feliz. Como ele pediu uma jornada feliz, Deus deu. Mas ele não estendeu a oração para depois da jornada. É aí, gente, onde nós observamos a limitação da visão humana. Nós pedimos a Deus que nos abençoe desta coluna até aquela coluna. Quando nós temos um desafio, nos ajude a chegar lá, e o Senhor nos ajuda a chegarmos lá. Mas nós muitas vezes esquecemos de pedirmos a Deus que nos ajude também quando chegarmos lá. Nessa noite eu quero te desafiar a pedir a Deus uma jornada feliz, mas pedir a Deus também uma estada feliz onde você quer chegar. Cuidado para você não orar faltando essa parte. Eu não estou acusando Esdras de nada, eu só estou dizendo que a gente aprende com um desfalque. Você vai pedir a Deus não apenas que Deus lhe ajude no trajeto, mas também na sua chegada, no local, no alvo que você atingir. Mas Esdras imaginou o quê? O que todo mundo imagina. O povo de Deus não vai me dar trabalho, o povo de Deus não vai fazer nada contrário a mim, o povo de Deus está se consagrando lá da igreja. Mas evidências não são provas. E quando ele chegou lá, o povo estava em pecado. O povo não estava preparado para receber Esdras coisa nenhuma. O povo estava misturado com a nação insensata. A nação santa se misturou com a nação do mundo. Raciocina aqui, meu filho. Agora, quando Esdras se depara com aquela situação, eu disse há 8 dias, ele caiu em pânico. Ele caiu numa situação horrível. Suas estruturas se abalaram.
Ele viu que ali já não tinha mais condição de usar espada. Ele viu que ali era o pior problema que ele enfrentou na vida. O problema dele pior não foi no caminho com os filhos do diabo. O problema maior que ele tinha agora era diante do povo de Deus. Verdade. Isso é sério ou não é? Em algum momento Esdras ficou atônito na viagem. Em algum momento Esdras caiu em desespero na viagem. Sim ou não? Esdras em algum momento ele caiu em desespero, ficou atônito, entrou em pânico na viagem? Não. Quando foi que Esdras entrou em pânico, ficou atônito? Quando ele teve que enfrentar o povo de Israel. Irmãos, muitas vezes a nossa pior luta não é no trajeto com os filhos do diabo ou com os demônios, mas é com os filhos de Deus. Pode ter certeza. E para enfrentar problemas no meio do povo de Deus, só tem um meio. Daí vem o tema: e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Porque no trajeto eu usava a espada. Agora com esse povo, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lutar se esse povo está todo despreparado? E agora? O que é que Esdras fez? Só tem um jeito, meu filho. Só tem uma escapatória. Nem argumentar, nem confrontar é arma. Deixa eu lhe dizer, tem gente que você tem que parar de argumentar com ela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente, quando você vê uma pessoa cheia de Bíblia na cabeça, cheia de fé, uma trajetória cristã de vários anos, e você começar a bater forte com você, escute, aprende isso. Não é hora, em primeiro ponto, em primeira linha, em primeira mão, de argumentar. Argumento só vai aumentar a confusão. É melhor você se calar e conversar logo com o chefe. Aleluia. Decalar e a cholegandarahas. É melhor você não argumentar com ninguém. Você soube que chegou a certo ponto, é melhor você não dizer mais nada e conversar com o chefe de Israel. Quando Esdras viu aquela situação, o povo agora totalmente desconcertado, e ele em pânico, o pastor em pânico por causa do povo. Meu filho, Esdras poderia ter chegado lá e aí entrado em confusão com o povo, começasse a argumentar. Ele tinha argumento porque era um escriba, conhecedor de todos os argumentos teológicos e filosóficos, mas ele não se confiou em nada disso. Ele disse: aqui do jeito que está, se eu for argumentar, não dá certo. Não dá certo. Eu vou falar com o dono, eu vou falar com o chefe lá de cima. E ele vai a Deus, se ajoelha, planta o joelho no chão, levanta as mãos. E ele diz que ficou naquela humilhação até o sacrifício das 3 horas da tarde, a oração das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eita Deus poderoso, ele ergue a Deus a sua voz. Até ali ele tinha colocado apenas o joelho à disposição de Deus e as mãos à disposição de Deus. Com o joelho ele dizia: estou humilhado. Com as mãos ele dizia: me socorre. Com o joelho ele queria dizer: me humilho. Com as mãos levantadas ele queria dizer: me socorra. Mas eram apenas gestos. Agora ele vai abrir a boca e vai falar com o chefe. E agora, quando você se vê numa situação dessa, quando você se vê numa situação parecida, como que você vai se dirigir a Deus? Esdras se dirige a Deus, e ele se dirige de 3 maneiras. A sua oração teve 3 características.
A sua forma de se dirigir a Deus foram de 3 naturezas, em 3 direções, em 3 dimensões. A oração de Esdras, haviam nela inseridas 3 características que nós também, quando vivermos num beco sem saída, precisamos também termos essa característica em nossa oração. A primeira característica desse clamor a Deus foi a característica da confissão. Aleluia. Ele, em primeiro lugar, foi a Deus fazer sua confissão. Em segundo lugar, ele falou com Deus e sua voz era a voz de lamentação. Aleluia. E em terceiro lugar, na sua voz foi inserida a sujeição. E agora o que fazer? Esdras fez o seguinte: se dirigiu a Deus fazendo confissão, se dirigiu a Deus fazendo uma lamentação, e se dirigiu a Deus dizendo a ele que estava sujeito ao que ele quisesse fazer. Teu povo está desse jeito. Eu viajei de tão longe, me esforcei tanto, e aparentemente, Senhor, para quê? Ele tinha a sensação de que tinha viajado 1.500 quilômetros em vão, porque o apoio que ele precisava ele não tinha tido, o apoio havia cortado. Eu estou falando para alguém que Deus tem dado vitória até aqui, mas você chegou até aqui e parece que o apoio que você precisava foi cortado. E agora? E agora, fala com o chefe, meu filho. Vai a ele confessando o que precisa ser confessado. Vai a ele lamentando o que precisa ser lamentado. Vai a ele se sujeitando o que precisa ser sujeitado. E ele vai ouvir a tua voz. Vai se levantar do seu alto e sublime trono e vai te tirar desse beco sem saída, porque ele não pode virar o rosto a uma oração que confessa, a uma oração que lamenta, a uma oração que se sujeita. Eu vim para te dizer que o Senhor está vendo o seu beco sem saída, e agora a saída é para cima, a saída é para cima. Eu estava ali sentado e me lembrando de um caso que aconteceu há alguns anos com a Ueline, filha do Jorginho. Às altas horas da noite, eles nos ligaram desesperados porque a menina de repente cortou a respiração. E corram aqui, corre aqui, traz o carro para levar para o hospital. Quando eu peguei a chave, eu caí em mim e disse assim: mas vai dar tempo eu chegar lá sem respirar? Enquanto eu chego lá não suporta, a respiração é assim, depois de 5 segundos sem respirar, 10 segundos, isso aí já agrava muita coisa. Nessa hora, meu filho, tem que se lembrar, o beco é sem saída. Se você der andar muito, correr muito com os próprios pés, só vai piorar a situação. Eu me lembro que eu peguei um lençol, coloquei por cima de mim, e naquela hora eu não quis orar nem nu de cintura para cima, nem sem camisa. Eu me cobri com o lençol e caí no chão e disse: Senhor, socorre ela, manda o teu anjo lá e faz aquela menina respirar, porque não dá tempo eu chegar e levá-la para o hospital. O beco é sem saída. Me dirigi ao dono da vida e corremos para lá desesperadamente, mesmo tendo orado, mas confiantes de que Deus havia respondido e feito alguma coisa, ou iria fazer. Quando chegamos lá, Paulinha e Jorginho já estavam alegres, porque de repente, foi assim, Paulinha, de repente ela passou a respirar. Tem horas na vida que é assim. Hoje o irmão Walter me mandou um vídeo pela manhã, e a irmã Elaine, de Walter. Nós oramos quarta-feira aqui, que foi para o regional essa semana numa situação horrível, com uma hérnia de disco horrível. Aquilo dali eu já vi acontecer com várias pessoas. Ah, meu amigo, para uma recuperação, para andar é muito tempo. Pois foi tirada a hérnia ontem, pois hoje o rapaz já está andando dentro do hospital. Quem aplauda Jesus, meu filho? Mas
Na hora que tiraram aquele homem anteontem para o hospital, gritando numa maca, em cima de uma maca, com as piores dores do mundo, Lourdes fez isso. Ela não esperou. Ela ligou logo para mim desesperada e disse: eu nunca vi tanta dor numa pessoa. Bispo, pelo amor de Deus, vamos orar. Disse: bate o telefone que eu vou orar agora. Ali não tem outra explicação não, meu filho. O cara já está andando do hospital para cima e para baixo, tendo sido operado ontem e se alimentando. Jesus responde: se tu estás no beco sem saída, fala com Deus, que Ele responde ao Senhor. Merece toda a honra e toda a glória. Então Esdras, na sua conversa com Deus, ele confessa. E quando ele confessa, a confissão não é uma confissão orgulhosa. Olha o versículo 6, como é que ele diz: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, o pronome as nossas iniquidades se multiplicam sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa tem crescido até os céus. As nossas? E Esdras era quem estava se juntando com as filhas do diabo? Por que ele diz nossas? Vou explicar por quê. Escute, em certo sentido, quando a pessoa erra, é só ela. Mas em certo sentido, quando ela erra, outro está inserido na mesma situação. O que Esdras queria dizer é o seguinte: eu não posso usar a minha oração para ser uma oração acusadora. O que Esdras queria dizer é o seguinte: esse povo errou, mas as consequências vêm para nós todos, porque somos o mesmo corpo. Então a oração dele era uma oração que ele se inseria debaixo daquela situação, e ele confessava que o pecado era tão grande que estava subindo até os céus. Veja a sua linguagem: as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Ele entende que aquele erro, aquele despreparo de Israel, não deveria ser levado naquele momento a Deus como dizendo: Senhor, olha para a irmã fulano de tal, o erro dela, olha para o irmão fulano de tal, que ele errou. Ele disse: Senhor, eu vou me inserir no meio. Isso para Deus, viu? Para Deus. Diante de Deus, Esdras, de alguma maneira, se colocou no meio daquela situação e confessou: nossas iniquidades são grandes e elas têm chegado diante da tua presença, elas têm tomado conta de nós. E ele vai mostrar que na história sempre foi assim, e ele precisava abrir a boca e confessar o erro do povo. Neemias vai do mesmo jeito: nos perdoe, Senhor, nós temos errado, nossas culpas são grandes diante de ti. Esdras estava num beco sem saída, e o que ele fez aqui foi uma confissão pelo povo. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Aqui há um ponto muito sério nessa questão da confissão. Preste atenção. De certa forma, em alguns momentos, no sentido salvador, a pessoa é quem tem que fazer sua própria confissão a Deus, sozinha. Não tem condição de eu confessar por outro e a pessoa ser salva. Se você quiser ser salvo, é com a boca que se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê. Ou você confessa com a boca para a salvação, você não tem confissão de ninguém por você, que Deus atenda e lhe salve pela confissão de alguém. Mas no sentido de vir uma calamidade para o povo, digamos, o povo pecou e veio a pandemia. Não foi você o causador do pecado, mas por causa do pecado do povo veio a pandemia. Pois você sabe que se nós confessarmos que o povo errou, Deus pode nos atender
nesse tipo de oração: Senhor, nós erramos, o Brasil tem errado diante de Ti, Senhor. O Brasil é o Brasil da imoralidade. Você não é brasileiro? Meu Deus, perdoe o Brasil, perdoe essa imoralidade. Eles pegam a imagem de Cristo, que dizendo que é de Cristo, e colocam lá no carnaval e botam o diabo para pisar por cima. Jesus tem misericórdia. Eles entram nas igrejas, quebram os púlpitos, rasgam Bíblia, vão até para cima do púlpito, fazerem cenas homossexuais nos altares das igrejas. Senhor, nós confessamos o pecado desse povo. Aí, nível de igreja: Senhor, Tu conheces aquele irmão fulano tal, está entendendo? Tu conheces aquela vida daquela pessoa. Senhor, Tu nunca fizeste isso. Não, meu filho, faça. Muita coisa que vem contra a obra de Deus, irmão, é por causa do erro, dos nossos erros. Muita coisa que vem, às vezes não é o seu erro particular, mas como você faz parte do coletivo, esses erros passam a ser também responsabilidades suas. Então, quando você enxergar um erro na igreja, em alguém da igreja, você faça que nem Esdras fez: Senhor, perdoe a iniquidade desse povo. Esdras dizia: Senhor, esse povo casou com mulheres do mundo, foi dito para eles não fazerem isso, mas eles foram atrás de pessoas lá em outros estados, outros países, para se casarem. Nos perdoe, Senhor, nós confessamos nosso erro diante de Ti, tem misericórdia. E Deus pode cessar uma calamidade pela sua confissão em favor de outra pessoa. Que a palavra de Deus diz. Uma outra coisa que as pessoas não entendem concernente à confissão: Jesus disse aos discípulos, apóstolos, Ele disse aos apóstolos, que hoje são os pastores, são os bispos das igrejas, que preste atenção, não vai me entender mal, que se vocês perdoarem os pecados, as igrejas evangélicas têm medo de tocar nesse texto, a igreja romana leva lá para frente, e a igreja evangélica veda. Esse é o problema do cristianismo: um vai para um extremo, outro por outro, tá certo? Foi instituído o confessionário na igreja cristã por causa desse versículo. Aí a igreja protestante não faz de conta que não vê, mas esse texto está lá: confessai, se vocês perdoarem os pecados de alguns. Está lá em João. Jesus olhou e disse: receba o Espírito Santo aos apóstolos. Se vocês apóstolos perdoarem os pecados de alguns, repita essa palavra, alguns serão perdoados. Alguns. Ele não deu esse cabimento para os pastores saírem por aí instituindo o dia da confissão e o povo chegando e confessando o pecado ao pastor, e o pastor está perdoado. Não é isso. Ele: se de alguns vocês perdoarem. O que foi que Jesus quis dizer? Que existem pessoas que erraram tanto que já não tem mais força de ir a Deus sozinho e confessar seu pecado. Você nunca viu isso não? Na igreja não? Eu já vi gente pecar, já pediu tanto perdão a Deus que ela não tem mais força de só. Aí ela vai precisar de um auxílio pastoral de alguém para se dirigir a Deus. É naquela hora que ela confessa a Deus com o auxílio de alguém. Isso é muito sério. A confissão tem que ser feita, nem que seja com o auxílio de alguém. É tanto que Tiago vai dizer lá na frente: confessai vossas culpas uns aos outros. Porque tem horas que você não tem força de só e confessar sozinho. Então grave essas coisas, que não existe nenhuma palavra da Escritura que tenha sido dita sem motivo. Paulo disse: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Muito bem. Então Esdras agora confessa. Ele foi a Deus, estava no beco sem saída, tinha tido uma jornada feliz, mas agora ele confessa que o pecado é grande, que o erro é grande e precisava de uma solução. Mas em segundo lugar ele vai a Deus e faz uma lamentação. Olha a lamentação, como é que ele diz no versículo 10: e agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os seus mandamentos. Olha só, o versículo 14: tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que de todo nos consumíssemos, até não ficar sequer um de resto que escapasse? Ele vai a Deus ainda em tom de confissão, mas lamentando um povo que não aproveita a riqueza que tem, um povo que não aproveita o que Deus deu para ele. Irmãos,
Deus nos deu tantas riquezas. A riqueza da sua presença, irmão, é tão grande. Oh, meu filho, se preocupe quando você orar e não sentir a presença de Deus. Se preocupe porque essa presença está disponível para você. Não seja rico e ande como miserável. O que é que Esdras está lamentando? Meu Deus, agora, diante de tudo isso, nós deixamos os teus mandamentos. Diante de tudo isso, nós tornamos a violar os teus mandamentos. Ele vai dizer: meu Deus, nós nos aparentamos em outras pessoas de outras terras. Senhor, meu Deus, eu lamento tudo isso. Era isso que ele queria dizer. Ele está lamentando o fato de ter se aproximado de pessoas de outras terras. Olha, queridos, deixa eu dizer, por que esse povo aqui está causando essa lamentação em Esdras? Esdras está lamentando o seguinte: Deus tinha dado condição ao povo de Israel para crescerem entre eles. Qualquer pessoa que viesse de fora e entrasse em Israel, se não fosse pela mão poderosa de Deus, como foi o caso de Esther, como foi o caso de Ruth, melhor falando, qualquer pessoa que viesse de Moabe e entrasse em Israel, ela entrava com o pecado ali, ela entrava com os deuses lá de Moabe. E Esdras está lamentando o fato do povo ter deixado de procurar entre eles e buscar lá fora. Esdras está lamentando um povo que tem as riquezas ali à disposição deles, e eles estão indo buscar lá fora. Diga comigo: que Deus me ajude a usufruir das riquezas que Ele me deu. Não seja rico e ande como miserável. Você sabe que em 1926 morreu nos Estados Unidos uma mulher por nome de Henry, salvo engano quanto ao nome, mas ela foi tida como a mulher mais mesquinha da América. Você sabe que ela tomava chá frio para economizar o gás? Você sabe que ela tomava leite frio para não aumentar o consumo do seu gás, o botijão não secar? Você sabe que ela dormia no escuro para não gastar energia? Você sabe que ela vestia roupa suja para não gastar sabão? Agora, sabe quanto ela deixou de riqueza quando ela morreu? 100 milhões de dólares. Os médicos examinaram esta mulher, não encontraram nenhuma patologia, nenhuma deficiência psicológica, nenhuma. Simplesmente ela era uma mulher que decidiu não usufruir do que tinha. Ainda hoje existem pessoas assim, e no mundo espiritual é que existem. Deus me dá algo, mas eu não usufruo do que Deus me dá, e vou pegar lá de onde o diabo está dando. Foi o que aconteceu com o povo, e Esdras está lamentando. No meio de nós, o Senhor disse que nós não fôssemos nos aparentar de pessoas lá do mundo, e nós fomos. Isso é lamentável, irmão. Nós precisamos lamentar quando isso acontece. Deus quer derramar em nossa vida nesta noite o dom do lamento. Eu lamento certas coisas. Quando eu lamento é porque eu não concordo. Quando eu lamento é porque eu quero que mude. E Deus está aqui nessa noite olhando para você que está no beco sem saída, está se lamentando, está dizendo para você: ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Só vou parar quando todo mundo der glória a Deus. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Só vou parar quando todo mundo der glória a Deus e aplaudir. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. E finalmente ele, depois que confessa, depois que lamenta, ele se sujeita a qualquer atitude que Deus quisesse tomar. Ele não vai mandar em Deus. Ele diz no versículo 15: Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê.
Eis que estamos diante de ti no nosso delito, no nosso pecado, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Eu estou sujeito a qualquer decisão que o Senhor quiser tomar na minha vida. Senhor, nós erramos. Eu vim para construir muita coisa aqui. Eu vim aqui para fazer a diferença. Mas ninguém pode estar diante de ti, na tua presença, na postura que nós estamos. Tu és justo. Em outras palavras, faça o que o Senhor quiser fazer. Tome a atitude que o Senhor quiser tomar. Eu confesso a ti o erro, eu lamento o erro, mas eu me sujeito a qualquer coisa. Se fosse outro, dizia: Senhor, já que eu confessei, eu quero que o Senhor faça do jeito que eu quero. Não, Ele está dizendo: tu és justo. Na nossa culpa, ninguém pode permanecer diante de tua presença em pé, não. Ou seja, se o Senhor não tirar a culpa, se o Senhor resolver não perdoar, se o Senhor não resolver tirar e nos fazer justo, ninguém pode permanecer na tua presença. Tome a atitude que tu quiseres, meu irmão, quando você se sujeita a Deus, aleluia. Por isso que Tiago lá na frente vai dizer: sujeitai-vos a Deus, e Ele abrirá a sua mão para você. Eu estou sujeito à tua atitude. Senhor, a ação que o Senhor quiser tomar, tu és justo e sempre será justo. Estou sujeito à tua atitude, o que o Senhor quiser. Quem é que pode permanecer diante de ti do jeito que estamos, no nosso pecado? Mas lá na frente está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. E se confessarmos os nossos pecados, João 1:9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você acredita no perdão de Deus? Diga amém. Nós precisamos de homens que se levantem com a atitude de orar, e quando não tiverem mais para onde ir na terra, sabe-se que fechou tudo no horizontal, fechou-se tudo aqui no horizontal, está aberto para cima, está aberto no vertical, está aberto para cima. Vai a Deus e se sujeita a Ele, e você vai ver o que vai acontecer. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que está enfrentando um beco sem saída. Tem gente aqui que precisa escutar o que eu vou dizer aqui para terminar. Pare de argumentar. Tem muitos de vocês que já argumentaram demais. Tem muitos me acompanhando aqui e aqui e aqui. Tem gente me acompanhando, precisando escutar. Você já argumentou demais. Enquanto mais você argumentar, mais você aumenta a conversa. Rende conversa, rende conversa. Alguém bota defeito aqui, bota defeito. Para de argumentar muito e fala com Deus. É a saída. Para de argumentar, porque muitas vezes você está argumentando com alguém cheio de razão, que acha que a razão está com ela, e se ela achar que a razão está só com ela, você não vai fazer a cabeça de ninguém. Israel achava que estava certo, então Esdras não foi argumentar com ninguém. Ele disse: eu vou falar com Deus e Ele vai mudar a situação. Pois mudou mesmo, mudou mesmo. Eu abençoo tua vida com esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode glorificar a Deus pela sua palavra.